nós temos aqui, Deus define como ajuda a pregação do Evangelho. Vejam os versículos 9 e 10. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão. Ele estava em Troade, um porto de Troade, perto das ruínas de Troia. Os irmãos conhecem a cidade de Troia, já ouviram falar do cavalo de Troia. E as ruínas de Troia estavam pertinho, mais ou menos 30 quilômetros de distância. Troade talvez tenha o seu nome derivado dessa cidade, Troia. E ele estava ali. Mas aqui ele tenta começar esse trabalho em Troade, mas não dá. Porque o Espírito Santo, Deus, revela a ele, por meio desse sonho, dessa visão, que ele deveria ir para a Macedônia. O texto diz: sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Macedônia, nós vimos no mapa, a Macedônia é na parte norte da Grécia. O versículo diz assim, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O verbo que aparece aqui, traduzido como ajuda-nos, é o verbo boeteo. É um verbo grego, o verbo boeteo, e o significado desse verbo é ajudar e socorrer. Isso significa que os homens, os habitantes da Macedônia, estavam passando por dificuldades, estavam em apuros, porque não conheciam o Evangelho. Os habitantes da Macedônia estavam em dificuldades, estavam em apuros, porque eles não conheciam o Evangelho. Estavam sofrendo, precisando de socorro e precisando de ajuda. E agora, nesse ponto, eu sou tentado nesse ponto a vasculhar a minha mente na busca de um sentido mais preciso para isso. Como assim? Uma expressão como essa, um clamor como esse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E isso querendo dizer, passa a Macedônia e traga para nós o Evangelho, é isso que está sendo pedido aqui por esse varão macedônio? Isso levanta uma pergunta. E essa pergunta não é respondida aqui no texto. Essa pergunta deve ser respondida pelo leitor. O leitor deve, a partir da sua carga, a partir do seu conhecimento teológico, a partir do seu conhecimento bíblico e a partir da sua experiência pessoal, da sua história de vida, ele deve perguntar o seguinte: que tipo de ajuda o Evangelho oferece aos homens que não conhecem? Quais são os perigos, as necessidades, os socorros de que o incrédulo precisa? Essa é uma questão importante. De que o incrédulo precisa? Por que ele está pedindo socorro? Por que o incrédulo precisa de socorro? Qual é a sua grande necessidade? De que modo o Evangelho pode ajudá-lo? E essa é uma questão que o texto não fala, mas que nós que somos crentes e que já fomos incrédulos, nós podemos, a partir da análise da nossa vida, e não somente a partir da análise da nossa vida, mas a partir das lições que brotam de outras partes das Escrituras, nós podemos chegar a certas respostas. E agora, eu quero que os irmãos falem. Agora os irmãos vão falar. A minha pergunta é essa: como? E os irmãos vão responder agora. Pode falar. Se não falar, eu aponto isso aqui para a pessoa. Então, se você vir um ponto vermelho no seu peito, pastor Thomas aí, bota aí. Se você vir, você sabe que você foi eleito para responder a pergunta. Muito bem. Por que podemos dizer que o Evangelho ajuda alguém? Qual é a dor? Qual é a necessidade? Qual é o fator, ou quais são os fatores de que o homem incrédulo precisa desesperadamente e que somente o Evangelho pode chegar como fonte de ajuda? Quem quer falar? Levanta a mão e fala. Aqui. Primeiro, o homem sem o Evangelho é um homem na escuridão, perdido. Ele não sabe para onde vai. Ele precisa de ajuda. Ele não sabe como se conduzir. Ele não sabe onde a vida vai dar. Ele não sabe o que vai acontecer com ele na condição do pós-morte. O que vai acontecer comigo? Como eu devo viver? Como eu devo lidar com os meus problemas, com as questões sérias da vida? Que diretrizes, onde eu busco diretrizes para caminhar neste mundo? Ele está perdido, na escuridão, cego.
Ele precisa de ajuda, socorro. É um cego andando na rua. É um cego andando numa avenida terrível, com muitos movimentos, muitos carros. Alguém precisa pegar pelo seu braço, pegar no seu braço e conduzi-lo. Ele precisa de ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos sem saber andar, perdidos na escuridão. Anderson. Ele é o quê? Ele precisa de ajuda porque ele está sujo. Surdo. Ah, ele é surdo. Além de cego, mas está mal mesmo. Além de cego, ele é surdo. Ele não escuta. Ele não escuta as buzinas do perigo. Ele não escuta os sons de alerta. Porque essa qualidade que temos da audição nos protege. Se eu escuto um som perigoso, eu fico alerta e me protejo. Mas se eu sou surdo, eu sequer percebo as bombas que estão caindo à minha volta, a buzina dos carros que podem me atropelar, o latido dos cães que podem me morder, o rugido das feras que podem me devorar. Eu não escuto. Eu preciso de ajuda. Alguma coisa tem que remover os tampões dos meus ouvidos, para que eu ouça. Para que eu ouça essas coisas, para que eu tenha essa sensibilidade. E isso somente o Evangelho dá. Quando eu prego o Evangelho, eu ofereço ajuda. E a pessoa que a acolhe passa a ver e passa a ouvir. Eu ajudo essa pessoa.